Olá, meus amigos e amigas, eu sou a doutora Ana Carolina Hoff, eu sou cirurgiã geral e endoscopista bariátrica e hoje eu vou falar de um outro esteroide anabolizante bastante utilizado, estanozolol, tá? Mas por que alguém da minha especialidade iria falar sobre anabolizante? Em primeiro lugar, porque eu frequento academias há mais de 2 décadas, rigorosamente, e eu nunca vi corpos tão masculinizados, sejam eles femininos ou masculinos propriamente ditos. Segundo, porque eu recebo muitos pacientes acima do peso que se interessam em tratamentos endoscópicos minimamente invasivos, como balão intragástrico, a endossutura gástrica. Vocês podem assistir esses vídeos aqui mesmo no nosso canal do YouTube, mas que estão acima do peso porque fazem alimentação errada, o exercício de forma errada e fazem uso de algum anabolizante, esteroide de maneira errada e acabam gerando um ganho excessivo de peso. Terceiro, porque no processo de emagrecimento e mudança de aparência física, o paciente, por vezes, ele busca no esteroide um subterfúgio para ganhar massa magra mais rapidamente, para queimar a massa de gordura, para ganhar disposição, vigor, etc. O fato é que há algumas indicações em muitos casos, há correção em outros casos, e, de fato, precisamos desmistificar o que é e como age e parar de tapar o sol com a peneira e fingir que a gente acredita que os corpos das mulheres repletos de características masculinas são apenas frutos do quê? De batata doce e frango desfiado? Vamos lá, né, gente? Vamos deixar claro que eu não estou estimulando o uso para fins estéticos, tá? Mas sim para problemas clínicos e principalmente para informar vocês. Então, o estanozolol é uma droga fácil de ser comprada, seja academia no mercado negro ou mesmo em meio veterinário. Nos fisiculturistas é uma droga que está muito presente nos ciclos que eles fazem, inclusive os artigos científicos mostram que pelo menos 60%, 70% dos ciclos contém estanozolol. O estanozolol, ele vai derivar da molécula de colesterol, como todos os esteroides, é um anabolizante porque ele estimula a síntese de proteína, ou seja, o crescimento, e ele é androgênico. Por que é androgênico? Porque ele tem como a testosterona, ele mimetiza as características da testosterona, então ele pode dar acne, aumento dos pedos, da libido e até alterações do humor. Quando você pega a molécula da testosterona e muda a estrutura do carbono de número 17, trocando por um radical alquila ou metila, esse composto se torna um 17 alquilado ou um 17 metilado. Essa característica faz com que esse anabolizante possa ser tomado por via oral e não é degradado tanto assim pelo fígado nessa primeira passagem. Então, o estanozolol pode ser tomado por via oral. Ele é um derivado da dihidrotestosterona, porém mais potente que a própria testosterona. E potencialmente é uma droga que não sofre ação da aromatase. A gente já falou isso no vídeo do oxandrolona. Se ele não sofre ação da aromatase, geralmente não ocorre aromatização. E o que é isso, gente? Significa que normalmente os usuários não observam aumento do estradiol, que é um hormônio feminino, que ocorre quando há essa aromatização e que gera o crescimento das mamas, depósito de gordura mais abdominal. Então, por isso as pessoas escolhem esteroides tipo oxandrolona e estanozolol, porque não tem aromatização normalmente, tá? O estanozolol, precisamos nos preocupar, porque ele diminui bastante a proteína que carrega os hormônios sexuais, que é o SHBG. Então, muitos fisiculturistas acabam usando estanozolol para que sobre mais testosterona livre, tá? Por quê? Vamos pensar, as proteínas que carregam, elas estão diminuindo, então vai sobrar mais testosterona livre, tá? Outra coisa, o estanozolol também diminui a progesterona e muitos trabalhos mostram que uma característica muito peculiar do uso de estanozolol é o enrijecimento dos tendões, que ficam mais endurecidos e os atletas se queixam de dor nas articulações. Por quê? Porque a progesterona ela tem uma ação promovendo desinflamação dos tendões, e então a sua diminuição, que é causada pelo estanozolol, ela acaba fazendo um ressecamento das articulações e acaba dando essa dor que descrevi. E também por diminuir os glicocorticoides, como o cortisol, que já tira a nossa dor, ele acaba agravando essas dores articulares.
É uma droga que é metabolizada pelo fígado, ainda que resista essa primeira passagem por via oral, tá bom? Mas ele é sim metabolizado pelo fígado e temos que pensar que se ele é metabolizado pelo fígado, ele sobrecarrega esse órgão. Então, claro que de maneira dose dependente. Ou seja, é um medicamento hepatotóxico. Quanto maior a dose utilizada, maior o dano. Estas são complicações que são comuns, mas que geralmente reversíveis com a parada do uso. Então, a gente sempre tem que pensar em dose e o tempo de uso. É claro que esse vai ser o divisor das águas quando a gente fala nesse dano hepático causado pelo estanozolol. E como todos os esteroides anabolizantes, ele causa uma mudança grande no perfil lipídico, ou seja, no nosso colesterol bom e ruim, e num outro chamado VLDL. Então vamos lá, ele diminui, e mais do que os outros anabolizantes, o HDL, que é o bom colesterol, e ele aumenta a conversão desse VLDL em LDL, que é o mau colesterol. Então pensa bem, vai ter um desequilíbrio imenso. A gente vai ter um HDL, que é o bom, bem diminuindo, e o LDL aumentando, um grande desequilíbrio com formações de placas de ateroma nas artérias e futuramente o que isso leva? Problemas cardiovasculares importantes como AVCs e infartos. Então, apesar de ser vendido como uma droga de baixo poder virilizante, ou seja, dela exacerbar as características masculinas, pouco em relação a outros esteroides como a trembolona ou a própria testosterona, na prática o que nós vemos são muitas mulheres que usam doses baixas, mas já com aumento importante do clitóris, com acne, com voz grossa, com aumento de pelos, com queda de cabelo, e mesmo nos homens, tá bom? Queda de cabelo, aumento da oleosidade da pele. Então cuidado com o que é falado, porque é bem diferente do que a gente vê na prática, no consultório, tá? É um medicamento que pode sim inibir o eixo hipotálamo hipofisário, ou seja, eu já conversei com vocês no vídeo da oxandrolona, uma parte do cérebro que produz e regulariza a produção da testosterona, esse eixo hipotálamo hipofisário, e se você está tomando estanozolol, seu cérebro pode entender que não há necessidade de produzir testosterona própria, e então se faz necessário uma coisa que se chama TPC, terapia pós-ciclo, para que a gente possa ensinar nosso cérebro novamente a ter uma capacidade de produção própria de testosterona, tá? Eu sei que é muita coisa para falar de uma vez só, eu sei que pode ser confuso falar de hormônio e por isso eu não vou me estender por aqui. Dá a chance de vocês fazerem perguntas, estou sempre à disposição, vou olhar todas elas com muito carinho, vou responder na medida do possível e depois a gente faz uma parte 2 aí para terminar de dar essas informações sobre o estanozolol. Um super abraço, cuidem da sua saúde, não usem nada sem saber prós e contras. Um grande abraço.